Oiê, como é que está do lado aí? Tudo certo? Eu sou a Su e esse aqui é o Tudo Junto Embaralhado, seja bem-vindo. Hoje a gente vai fazer uma leitura para lunação em Áries. E o que isso quer dizer? Quer dizer que é uma leitura válida Sol, Lua e Ascendente em Áries, ou se você tem muitos planetas no signo de Áries no seu mapa astral, mas também não necessariamente você precisa ser Ariana, para receber uma mensagem. Afinal de contas, a Lua ela passa por vários signos ao longo de um mês, e ela afeta todos nós de maneiras diferentes. Então, se você chegou até aqui, aproveita a mensagem, fica até o final do vídeo, vai ter um recado para você. Lembrando que é uma leitura temporal, é uma leitura geral, então pega só o que você sentiu que é sua, sentiu que não é para você, solta. Não vamos perder energia, combinado? Você encontra mais informações sobre esse tipo de leitura aqui na descrição. Aproveita para já se inscrever e deixar o like, dar uma moral pra gente. Bora lá? Vamos começar então abrindo com os arcanos maiores, para a gente entender aí quais são as energias disponíveis para o coletivo de Áries, ou coletivo que não é de Áries, mas que está aqui com a gente, afetado pela lunação em Áries essa semana, certo? Por gentileza, 4 energias para a gente começar esse jogo. O Mago, tá bom para 6, tá ótimo. Quem mais? Gente, eu pensei nessa carta. Putz! Na hora que eu falei, tá bom pra vocês, pra mim tá ótimo, eu falei, pra mim tá ótimo, mas caiu um diabo do lado, e foi exatamente o que caiu aqui, ó. Não que não esteja ótimo, tá? A gente vai continuar analisando a leitura ao longo do jogo, mas o mago com o diabo já passa uma conotação um pouquinho, uma situação que pode precisar de um pouquinho mais de atenção, tá? Nesse ciclo, mas vamos desenrolar. A estrela. Mais uma, por favor. O sol. Tá bom, o mundo com de pé, tá certo. Vocês vão pegar aqui, viu? Vamos lá. Bom, de início, eu vejo dois caminhos, tá? Dois grupos diferentes. Eu não sei exatamente com qual grupo a gente vai conversar mais ao longo da leitura, mas de início eu vejo dois. O primeiro grupo, na verdade, eu vou me corrigir. Eu não vejo dois grupos, eu vejo duas situações diferentes. E aí podem ser dois grupos ou pode ser um grupo. São situações, adapta aí como se encaixar melhor para você, tá? Mas eu vejo duas situações. A primeira situação é uma situação profissional, não apenas profissional carreira, mas também desenvolvimento pessoal, sabe? Como se você estivesse começando a descobrir, talvez que a forma que você faz as coisas, apesar de não parecer tão correta, não parecer tão do jeito que tem que ser, né? Pra quem tá olhando de fora, apesar disso, você está descobrindo aí que é uma nova forma de fazer algo de uma maneira muito mais brilhante do que estava sendo feito antes, tá bem? Assim, você está iniciando um projeto novo, estudos, ou simplesmente um caminho novo, uma nova trajetória, e existe muito julgamento acerca disso, tá certo? Julgamento externo mesmo, só que você sabe que isso vai ser melhor para você lá no seu ente. E de fato aqui mostra que vai, bem, apesar de alguns julgamentos, apesar de algumas circunstâncias aí, talvez do ambiente, né, externas mesmo, possam tentar te fazer desacreditar disso, então você sabe que é isso mesmo, né, o conhecimento e as ferramentas que você precisa para colocar isso para jogo, colocar em prática, você tem e a direção é correta, tá? Com sucesso envolvido, a estrela e o sol, certo?
como resultado desse processo ao longo dele. E a segunda situação, eu digo isso principalmente por essa combinação aqui, tá? A segunda situação vem como alguma espécie de peso energético, tá bem? Eu não costumo ler muito questões de obsessão ou pessoas tentando travar o seu caminho com magia ou coisa do tipo. Para muitos tarólogos, eu já vi isso aqui ser representativo de forças ocultas, tá bem? Em cima de você, sendo jogadas numa olhada mesmo, né? Alguém que sabe o que tá fazendo, manipula a situação e age dessa forma com você, tá bem? Mas como se fosse uma espécie de carga negativa em cima de algo que você está construindo, tá certo? Só que o que acontece? Vem me falando que isso também acaba. Pouco a pouco, o seu próprio brilho, a sua própria capacidade e dependendo de como você é no seu dia a dia, o que você faz, a sua rotina, os seus hábitos, até a sua espiritualidade, se pondo à frente dessa situação e falando, aqui não, aqui não. Esse aqui é meu, dele eu vou cuidar, e não importa o quanto tentem, aqui isso não vai funcionar. Tá bem? É isso que eu vejo de início. E vai acabar porque temos um mundo no fundo do deck com a força lá embaixo. Tá? Então, para começo, o que eu vejo de energia disponível para essa alunação, para os próximos dias, ou se você está assistindo esse vídeo algum tempo depois, coloca aí para as próximas semanas, certo? São essas. É uma situação um pouco mais espiritual que já está sendo trabalhada aí, tanto por você, porque é você mesmo, né? Você com auxílio dos seus mentores, mas você fazendo, quanto pelos seus mentores, pelos seus guias, pelos anjos aí que você crê. E por outro lado, um novo caminho, um novo projeto, novos estudos, novos rumos, novos inícios, mesmo pontapés iniciais, em situações que podem não estar sendo muito bem vistas por quem está ali fora, mas que no fundo você sabe mesmo e que com o tempo vai vir a confirmação aí para você de que você estava certo. Tá bem? Não sabemos exatamente do que se trata. Mas vamos entender melhor. Por favor, o mago. 3 de ouros. Construção, né? Ajuda aqui, tá bom? Você vai fazer, mas você não faz sozinho. Rainha de paus, mas não que você seja incapaz de fazer sozinho, muito pelo contrário. A lua. Ágil. Mais uma para essa lua aqui, por favor. Clarifica a lua, por gentileza. Vamos entender direitinho do que a gente está falando, hein? 7 de... Certo. Então, de fato, aqui a gente está falando de um começo, tá certo? Um começo, um pontapé em algum projeto, em algum tipo de trabalho, pode ser em uma carreira, mas é alguma coisa aqui que você dá início e a partir de começar e dar continuidade para essa situação, para esse projeto, para essa coisa nova, você redescobre o seu poder interno, tá bem? Redescobre as suas capacidades, a sua vontade de fazer, né? Aquele ímpeto de ir atrás das coisas, de resolver, de botar para acontecer,
tá bem? Isso traz de volta todo um... É como se trouxesse à tona toda uma bagagem emocional, a Lua, onde você, mais uma vez, vai precisar defender esses ideais, defender essas ideias, defender esse lugar onde você chegou, onde você está se colocando, tá certo? Não é como se fosse entidade mão beijada, não é como se fosse chegar e resolver a sua vida de uma vez. Não, você vai ter que lutar por esse espaço, você vai ter que defender essa coisa nova que está surgindo. Só que a gente percebe que é esse processo de desenvolvimento que te dá a maturidade que você precisa para continuar desenvolvendo algo. A gente tem um pajem de copas e um dois de espadas logo embaixo. Um pajem de copas no fundo de deck, indicando que pode se tratar aí de uma situação, e aí pode ser profissional, pode ser... Putz, e aí pode ser qualquer coisa. Mas que a gente está tratando uma situação que, a partir do momento em que você... É assim, é uma situação onde tem muita coisa do autodidata, né? Alguém que aprende a fazer sozinho, andar com as próprias pernas, colocar em prática as coisas com vontade, sem precisar de influências externas para isso, tá certo? A gente vê isso pelo mago, inclusive esse deck é perfeito, ele traz para a modernidade os arquétipos, então alguém aprendendo a cozinhar seguindo livros de receitas, eu acho que é a ideia ideal do mago moderno, não é não? Mas é como pegar essa capacidade de começar, né, de trabalhar, de construir uma situação que a gente fala de projetos em construção, né? A gente tem 3 pessoas aqui, a gente pode estar falando de um grupo, de ajuda externa, mas a gente pode também estar falando de ajuda, né, daqui de cima. E aí você entende isso, começa a praticar, começa a estudar, começa a pegar esse poder de volta e tomar esse poder para suas mãos. E, ao longo desse processo, você se vê ali no momento de precisar cavucar no fundo dos seus sentimentos, no fundo da sua alma, sabe? Entender ali nos seus desejos, nos mistérios, nas coisas ocultas que você tem dentro de você, qual que é a sua intenção, o seu propósito com isso tudo. Afinal de contas, pelo que vale a pena, né? O que você está defendendo? Qual que é... O que está movimentando essa situação? O que te tirou do lugar, antes de tudo, para você dar esse primeiro passo? E você volta para isso. E nessa brincadeira, começa é um movimento de construção de uma maturidade, sabe? Construção de uma maturidade que vai te fazer rever os seus sentimentos em relação a isso, vai te fazer entender os mistérios que cercam essa situação. Não os mistérios como se alguém estivesse te escondendo algo, nada disso. Mas aqui dentro, o que de fato deu início a tudo e por que continuar. Não é só eu vou começar, eu vou fazer e já era. É relembrar o porquê, aplicar essas respostas no dia a dia, no que você está fazendo, no que você estiver se propondo fazer. E a partir disso, criar maturidade emocional para lidar com isso e com o que vem em seguida, né? E com tudo que vem em seguida. Então, vamos continuar aqui e entender o que vem em seguida, né? O que esse diabo tá falando? Quem vem com ele? Por favor, 3 cartas. 6 de copas, 4 de copas. Aqui me vem algo, já me vem algo como um sentimento de rejeição, sabe? Rainha de espadas. Rei de copas.
10 de espadas logo embaixo. Eu nem tava olhando. Escorregou. Tá bom. Então, 3 de copas logo depois. O que acontece, né? Aqui a gente tem energia de Capricórnio, Libra, Gêmeos e Aquário, certo? O que acontece? O que eu tô enxergando aqui é como se esse diabo, ele viesse falando de medo. O que eu vejo é um medo de rejeição, tá? E aqui eu acho que a gente pode, então, estar de fato aprofundando mais naquele primeiro grupo que estava sendo afetado, influências externas, em alguma situação nova que estava sendo, né? É o que o jogo está abrindo mais aqui. Tem questões espirituais também, mas aqui é principalmente algo do ego. Mas não como se você quisesse sobrepor o seu ego acima de nada, mas no sentido de feridas antigas e que doem até hoje. É como aquelas crianças que crescem sendo repreendidas e quando viram adultas não conseguem dizer não, ou não conseguem se impor, ou tem medo de falar o que pensa, ou faz a vontade de todo mundo porque simplesmente não conhece qual que é a própria, tá certo? E essa rainha de espadas aqui, como última carta dessa linha, dessa coluna, também vem me trazendo assim, aqui, mostrar essa situação, né? Fica mais fácil. A gente tem um 6 de copas, um 4 de copas e uma rainha de espadas. Então, o que eu percebo, o que eu sinto aqui, é como se o 6 de copas a gente fala de nostalgia também, né? A gente fala, de certa forma, de infância. O 4 de copas a gente fala de frustração. E a rainha de espadas, ela é a rainha mais fria do tarô. A rainha mais cética, mais racional, né? Então, pode até estar se tratando aqui para algumas pessoas o sentimento de falta, talvez, de um carinho materno, não necessariamente da mãe, muitas vezes da mãe, sim, mas da figura materna que você teve, ou às vezes você não teve, é algo que ainda reflete, sabe? Ou se você teve, mas era uma mãe ríspida, muito exigente, muito, entende? E aí não tinha espaço para as emoções, não tinha espaço para o lado artístico, não tinha espaço para devaneios, criatividade. É como se muita coisa tivesse sido podada nessa infância, nesse passado. E se você tem, não sei, 50 anos, a gente pode estar falando da infância, mas a gente pode também estar falando de um casamento, por exemplo, que já foi e te deixou muitas marcas. Então é como se essas marcas, essas cicatrizes, né, na verdade esses machucados, eles ainda não cicatrizaram, não se tornaram cicatrizes, ainda te dói. E ao longo desse processo, de começar algo novo, de investir numa nova ideia, de acreditar em você mais uma vez, você volta nessas memórias. Você fica nesse sentimento nostálgico, só que é uma nostalgia nociva. Ela vem acompanhada de um quatro de copas. Tudo que ela te traz é a invalidação do que você sonhou, do que você acredita, do que você gosta, do que você quer. Então, a superação aqui é justamente desse sentimento de abandono, esse sentimento de rejeição, esse sentimento de não ser bom o suficiente para alguém que está olhando de fora. Muito provavelmente alguém que tem alguma influência sobre você, né? E parabéns para a figura desse diabo com as suas marianonas. Como se eu estivesse falando com uma pessoa que passou a vida toda sendo controlada por uma situação externa. E nem tô falando de manipulação, de abuso, tô falando de controle mesmo que a gente tem enquanto cresce ao redor. Entre várias relações, várias controlam a gente de alguma forma. Então, esse tipo de controle frio, ríspido, seco, que ao longo de um desenvolvimento, né, seja ele na infância, seja ele em algum passado, que a gente está falando passado, de fato, coisas que você ainda não superou, que precisa ser olhado agora, muito provavelmente com mais carinho para você mesmo, e ser analisado. Pô, beleza, isso aconteceu, mas isso não me define. Isso não define onde eu posso chegar, até eu posso ser.
certo? Rei de copas no fundo de deck confirmando isso, né? A gente tem que finalizar esse momento das espadas. Não dá para seguir em frente, não dá para alcançar a sua maturidade emocional, a sua independência emocional, se você ficar apegado a histórias que te fizeram tão mal a ponto de você não conseguir, né, de levar anos e ainda assim lembrar disso com dor, ainda lembrar com tristeza, com mágoa. Busca deixar o passado no passado. Eu sei que é mais fácil falar do que fazer. Ou eu sei muito também, muito mais fácil falar do que fazer. Mas a gente precisa dar uma desapegada, deixar as coisas finalizarem, né? O mundo no fundo de deck de vocês com a força solar embaixo. Aceitar o fim do ciclo, aceitar que as coisas passaram e que a gente pode sim recomeçar, pode sim fazer, pode sim ter esperança de renovação, certo? Todo mundo tem a nossa vida. Muito bom. E a estrela, então, essa fé, a gente está falando do quê? 8 de paus. Alguma coisa com muita velocidade. Não sei se alguns aqui estão estudando sobre a própria espiritualidade com muita quinto, adquirindo muita informação nova, ou talvez seja uma notícia próspera que vocês recebam muito rápido, e vamos entender melhor aqui, por favor. Tem mais aí com a estrela? Cavaleiro de Paus, a gente saiu das copas exageradas para vários paus de uma vez, né? Fogo é fogo. 8 de espadas. Rei de espadas no fundo de deck. Pô, muito bom. Nossa, muito bom. Muito bom. Aqui assim, ó. Essa coluna, o recado vai ser rápido e direto, tá? A gente tem a estrela. Linda, ai como é linda. E a gente tem 8 de paus, cavaleiro de paus, 8 de espadas. Qual que é a ideia disso aqui? Olha eu colocando as facas invertidas. Qual que é a ideia disso aqui? Esse movimento que você faz, essa coisa que você dá início, né? Cavaleiro de paus fala de um movimento, que no caso é um movimento rápido, tá? Não é o mais rápido do tarô, mas ainda assim é muito rápido. Ele vai pra cima, ele vai com tudo, não é mesmo? Repare bem. Ele vai com tudo. E o 8 de paus, ele fala de algo que já está em movimento, já está em trânsito, já está acontecendo. Isso não está acontecendo, porque não perto de acontecer. Fala de algo rápido, vindo na sua direção, saindo de perto de você, dependendo da posição dele, tá certo? Então, a mensagem que eu consigo tirar daqui, a mensagem que eu consigo tirar daqui é a seguinte: esse movimento que você faz, esse início que você dá, esse pontapé inicial, essa coisa que vem e vem rápido, depois que ela vem rápido, ela continua muito rápido, tá? Isso não significa que vai dar certo tudo de uma vez. Rapidez não é sobre isso. Rapidez é sobre o movimento ser rápido. Durante o movimento, ao longo do processo, a gente passa por altos passos. Então, não é porque vai ser rápido que vai ser perfeito, que vai ser bom. Só que vem para te libertar de uma situação de ilusão. Alguma situação onde você se sente preso, muito provavelmente para te libertar das suas próprias crenças limitantes, né? Te libertar aqui desse 6 de copas com esse 4 de copas, essa coisa que prende a sua mente, que te faz pensar que você não pode evoluir, que você não consegue fazer sozinho, porque assim, é o de sempre, né? Essa menininha aqui, que ela tá em toda a carta de espadas, ela não está tão presa quanto ela pensa, né? Ela tá aqui amarradinha, só que é mais uma vibe de, ai, coitada de mim, presidenta da Coitadolândia, do que eu não consigo isso tudo aqui. Ela consegue, só que ela tá tão presa, a mente dela tá tão firmada na incapacidade, entende? Que ela não dá conta sozinha, ela precisa de algo, que algo venha tirá-la daí, porque sozinha ela vai ficar na ansiedade, no desgaste, na inércia,
para sempre. E é esse movimento, é esse novo projeto, esse novo trabalho, esse novo estudo, esse curso que você faz. Eu não sei o que você está fazendo aqui, tá? Mas assim, continua. Continua porque a evolução, o progresso disso vai ser rápido e enquanto isso for acontecendo, for se desenvolvendo, você vai percebendo que isso vai te ajudar a liberar essas mágoas do passado, te ajudar a se sentir mais capaz, mais livre das situações que você pode viver a partir de agora, tá bem? E a estrela em cima de todo mundo só confirma. Ela só confirma. A estrela, ela fala de fé, ela fala de sonhos realizados, ela fala de tudo que é bonito na espiritualidade e também na matéria. Então, o que a gente chama de estrela guia, né? É um direcionamento, é a confirmação de que o caminho é esse, de que é isso aí mesmo. Você está certo, a sua fé está surtindo efeito sobre a sua vida, certo? Então, mantenha o foco, continua focado, né? Mantenha o foco. A gente tem um rei de espadas no cume de 10. Mantenha o foco nesse processo, mantenha 2 de copas, 7 de ouros, diamante. Mantenha aí essa afinidade com o que quer que você esteja construindo. Porque a chance de você plantar e colher muito bem daqui para frente são muito altas. E isso traz reviravoltas inimagináveis. Eu vou repetir de novo na sua vida. 2 de copas, 7 de ouros, a morte, 3 de paus lá para trás. Entendeu? É o movimento, é o passo, é seguir em frente. Aqui a gente não pode deixar estagnar, beleza? A gente não pode se manter nesse 8 de espadas de forma alguma. Precisamos dar essa liberdade para o cavaleiro de paus agir, para o 8 de paus levar em movimento tudo que está preso aqui, tudo que ficou guardado por conta desse passado frustrante, desolador, onde você sentia que nada era o suficiente, ou você não era o suficiente, ou coisa não se sentia, certo? E para finalizar, a gente finaliza com uma carta linda pelo Sol, né? Que ela por si só já fala de vitória, já fala de ascensão, já fala de progresso. Então, vamos ver o que ela tem para nós. Quem que o Sol traz para finalizar essa leitura que ficou muito. Eu tinha virado o mundo no meio das nuvens, viu? Nossa, saiu as 3 cartas. 10 de espadas, rei de copas, o eremita. Então, de fato, né? Aqui a gente está contando a historinha do desenrolar de uma situação que por muito tempo muito tempo, doeu muito, mas que essa entrega ao que você gosta, essa entrega em fazer o que você sabe que você sabe fazer, fazer algo que você sabe que você está pronto para fazer e se entregar emocionalmente para essa situação, confiando nos seus recursos internos, né, de experiência, de sabedoria, de conhecimentos que você adquiriu pelo caminho, essa entrega emocional para essa situação, ela te ajuda a construir um caminho. Esse caminho que você vai trilhar, de finalizar essa dor antiga e alcançar de fato esse sol. Alcançar essa luz, redescobrir essa luz interior, deixá-la brilhar mais uma vez, quando ela quiser. Tá certo? E a gente tem um página de paus. E um as de espadas lá embaixo, liberação mental. O ímpeto de ir lá e fazer. O ímpeto dos novos começos. De tudo isso. Tudo que envolve a sua criatividade, tudo que envolve o fogo da vida. E muita capacidade, finalmente, as capacidades mentais necessárias para colocar em prática o que você acredita. Tá certo? Então é isso. Libera essas emoções, vamos curar essas feridas passadas, vamos permitir que o movimento aconteça, né? Permitir que esse cavaleiro de paus, essa rainha de paus, que eles levem toda essa insegurança. Levam.
Isso não pertence mais a você. Você está guardando aí, está só ocupando espaço. Isso não te pertence mais. Agora você é esse rei de copas, tá bem? E esse eremita. Fazer as coisas acontecerem, vamos confiar em si mesmo, vamos confiar no processo, confiar no caminho que foi trilhado e acreditar que muitas mudanças, a maioria delas, vem do nosso bem, tá? A gente só precisa permitir que elas aconteçam, tá certo? Essa foi a leitura de vocês. Espero que tenham gostado. Se gostou, deixa o like. Se ressoou, me conta aqui nos comentários que eu vou amar saber. E é isso, a gente se vê na próxima. Um beijo.